queridos alunos. Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Henrique. Espero que estejam todos bem. A aula de hoje é sobre o ciclo celular e a mitose. Isso se encontra no seu livro 1, frente 1, módulo 8, ok? Bom, então vamos começar aí a tratar sobre o ciclo celular e a mitose. Antes de entender a divisão celular propriamente dita, a gente tem que entender que a intérfase é o período entre duas mitoses. Falando de uma outra forma, você tem que entender que a intérfase, ela é um período em que a célula está se preparando para se dividir. A célula não está se dividindo o tempo inteiro, obviamente. Acontecem vários eventos na célula, né? E a divisão celular é um desses eventos. Mas para que ele ocorra, a célula tem que se preparar para se dividir. Esse período da intérfase, ele é dividido, de acordo com a figura aí, em três períodos: o período G1, S e G2. Esses três períodos equivalem à intérfase. É antes da célula, de fato, se dividir. Bom, no período G1, a célula está tendo seu metabolismo, sintetizando alguns compostos importantes. No período S, a célula está duplicando o seu material genético, como já foi visto em outra aula, em sala de aula, né? Então, o DNA é capaz de fazer cópias dele mesmo, e é nesse período da intérfase que isso vai acontecer, o que nós chamamos de replicação semiconservativa do DNA. Bom, o DNA estando duplicado, no período G2, a célula faz os últimos ajustes para que, posteriormente, se inicie a divisão celular. Observando o gráfico abaixo, a gente consegue perceber as variações em relação à quantidade de DNA no período G1, período S e G2. Percebam que, a partir do período S, a quantidade de DNA dobra, não é mesmo? E isso, de fato, acontece devido à replicação semiconservativa do DNA. A célula estando pronta, preparada para se dividir, se inicia a mitose. Vamos ver o que consiste a mitose. Bom, a mitose nada mais é do que uma divisão celular equacional, né? Uma célula vai originar duas células idênticas a ela, como mostra aí a figura. Bom, esse processo é um processo simples, rápido e que produz semelhança genética. É uma clonagem natural esse tipo de divisão celular. Uma célula diploide origina duas células diploide. Uma célula haploide origina duas células haploides, tá? Então, nós percebemos que a mitose consiste em uma divisão celular onde uma célula-mãe origina duas células filhas idênticas, ok? Idênticas. Bom, vou chamar a atenção aqui, nós vamos perceber daqui a pouquinho, que existem fases que compreendem a mitose. Mas existem alguns inibidores dessa divisão celular que são utilizados, por exemplo, em laboratório, para estudar a célula, estudar as fases da célula, os seus cromossomos. Por exemplo, a colchicina, ela interrompe a mitose numa fase específica, que é a metáfase. Nós vamos ver que essa fase, os cromossomos estão altamente condensados e muito visíveis, ou seja, é a melhor fase para se estudar os cromossomos. Logo, os pesquisadores utilizam essa substância, a colchicina, que paralisa a célula em metáfase. Qual a finalidade? Estudar os cromossomos daquela célula. Ok? Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que existem diferenças básicas entre a mitose de uma célula animal e uma célula vegetal. Nós já vimos em sala que a célula vegetal ela possui uma parede celular de celulose. Isso dá uma resistência, uma proteção para essa célula. Logo, essa célula é mais rígida. Então, a gente vai perceber que no final do processo da mitose, numa célula vegetal, a citocinese, a divisão citoplasmática, vai se dar de dentro para fora. É o que a gente chama de citocinese centrífuga, devido à presença da parede celular. É como se a célula se quebrasse de dentro para fora, tá? Entre aspas. Forma-se uma placa chamada fragmoplasto no interior da célula, dentro da célula, na sua metade, possibilitando a divisão citoplasmática, a separação de fato dessa célula em duas, tá? Isso acontece no final do processo. Se a gente comparar com a mitose de uma célula animal, como a célula animal não tem parede celular, a citocinese é diferente. Como essa célula animal só tem membrana plasmática como envoltório,
a citocinese vai ocorrer de fora para dentro, tá? É o que a gente chama de citocinese centrípeta, diferente da citocinese vegetal, que é centrífuga, ok? Vamos agora para as fases da mitose. Uma célula, ao final do processo, tem que originar duas idênticas a ela, tá? Então, aqui está a célula, essa primeira figura, esse primeiro desenho, é a célula que vai entrar em mitose, tá? Então, ela se prepara lá na intérfase, né? Passa pelos 3 períodos, o G1, o S, o G2, duplica o seu material genético e entra no que nós chamamos de prófase, segunda figura, tá? A gente começa a perceber o início de uma condensação dos cromossomos, né? A gente consegue perceber também uma fragmentação da carioteca, que é o envelope nuclear. Então, acontecem várias modificações nas fases aí da mitose. A primeira chama-se prófase, ok? Aqui a gente começa a perceber uma migração dos cromossomos para o centro da célula, o plano equatorial, tá? E a gente vê aqui na próxima fase, que é a metáfase, os cromossomos estão alinhados no plano equatorial da célula, tá? Como se fossem fila indiana. E, de novo, na metáfase, eles atingiram um grau máximo de condensação. Eles estão altamente visíveis, altamente condensados, tá? Vai lembrar que cromossomo nada mais é do que molécula de DNA associada a proteínas histonas. Então, essas proteínas organizam muito bem esse DNA, por isso que o cromossomo é altamente visível, ok? Próxima fase, a gente vai perceber que ocorre encurtamento das fibras do fuso, né? Aí, com a participação dos centríolos, que é uma organela que a gente já tinha estudado isso. O encurtamento das fibras do fuso acaba separando as cromátides irmãs, tá? Então, como o cromossomo está duplicado aqui na metáfase, né? Isso aconteceu lá na preparação da célula para se dividir. Como ele está duplicado, então eu tenho aqui cromátides irmãs, moléculas de DNA idênticas. Com o encurtamento das fibras do fuso pelos centríolos, né? Ocorreu a separação das cromátides irmãs. É como se fosse aquela brincadeira cabo de guerra, sabe? E aí, separando as cromátides irmãs, nós vamos aqui para os finalmente da mitose, né? Bom, a gente percebe então que começa a citocinese, que é a divisão citoplasmática. No meu exemplo, aqui na figura é uma célula animal, então a citocinese é de fora para dentro, é centrípeta, ok? Bom, a gente começa a perceber que a carioteca vai sendo refeita e o citoplasma vai se dividindo para que no final do processo nós tenhamos duas células idênticas, né? Porque a mitose consiste nisso, tá? No final do processo, duas células idênticas de mesma ploidia. É um processo rápido, simples e que produz semelhança genética, tá? Rodrigo, mas por que a célula faz mitose? Bom, a mitose ocorre em células somáticas. As células somáticas fazem parte da constituição do indivíduo. Ao longo da nossa vida, as células precisam ser repostas em várias situações. E elas têm que ser idênticas. Como, por exemplo, para crescimento, regeneração, cicatrização, até mesmo na reprodução assexuada de alguns micro-organismos, como as bactérias, tá? A mitose é extremamente importante em gerar células idênticas para crescimento celular, né, crescimento do indivíduo, para regeneração, cicatrização e reprodução assexuada de alguns micro-organismos. Vale lembrar também que a mitose ela está muito relacionada à ocorrência de tumores. Alguns agentes físicos ou químicos podem fazer com que uma célula se prolifere exageradamente. Isso acaba originando os tecidos tumorais, os tumores, tá? Então, falar de tumor, a gente tem que relacionar com divisão celular, tem que relacionar com o papel do centríolo, dos microtúbulos dos centríolos. Isso é extremamente importante de ser lembrado para o Enem, ok? Espero que tenha ficado claro a aula de hoje. Vocês têm que fazer os exercícios do livro. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima aula, se Deus quiser.